Olá, meus grandes amigos, Alexandrino falando, tudo bem? Tava com saudade de vocês. E conforme prometido, aqui vamos nós com o vídeo de hoje. E desculpa aí pelo atraso, viu, pessoal? Mas vamos ao que interessa rapidinho. Bom, a grande pergunta do momento, o novo coronavírus, ele pode ser transmitido pelos alimentos? Bom, a pandemia do novo coronavírus causa dúvidas na população e grande preocupação por parte principalmente dos nutricionistas. As perguntas mais frequentes são em relação à possibilidade de um micro-organismo infectar os alimentos. Até o momento, não há confirmação de pessoas doentes com coronavírus que tenham sido contaminadas pela comida. Então presta atenção nisso. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o novo coronavírus precisa de um hospedeiro humano, ou seja, animal, para se multiplicar. E até agora, essa é a única maneira comprovada de transmissão do Covid-19. A transmissão, como nós já sabemos, ocorre de pessoa para pessoa, seja pela proximidade com o indivíduo infectado ou por uma superfície contaminada. Daí veio a dúvida. Bom, ainda não se tem conhecimento ou relato de que o coronavírus possa ser transmitido através dos alimentos. Porém, eu quero dizer uma coisa para vocês. Os cientistas não descartam essa possibilidade. Vários órgãos e entidades de saúde dos Estados Unidos e também da Europa dizem isso. Mas a pergunta se há possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus por meio dos alimentos, ela hoje é feita no mundo inteiro. E a resposta para essa pergunta é: não há nenhuma evidência a respeito disso. A Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, a FSA, quando avaliou esse risco em outras epidemias causadas por vírus da mesma família do corona, concluiu que não houve transmissão pelos alimentos. Então fica tranquilo. A contaminação é realmente improvável? Olha, mesmo diante dessa aparente impossibilidade, nós temos que ter atenção. Em um estudo recente publicado no New England Journal of Medicine, o vírus pode sobreviver por até 3 horas quando suspenso em gotículas, o que a gente chama de aerossóis, menores do que 5 micrômetros, é bem pequenininho. A pesquisa mostrou que o novo coronavírus pode ficar em suspensão por até 30 minutos, então fica atento a isso. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a mesma OMS, o comportamento do novo coronavírus deve ser semelhante aos outros tipos da mesma família. Assim sendo, ele precisa de um hospedeiro animal, no caso o homem, uma célula animal para se multiplicar. Além disso, esse grupo de vírus é sensível às temperaturas normalmente utilizadas para cozimento dos alimentos, que está em torno de 70 graus. Então perceba, a dinâmica dessa pandemia mostra que a transmissão tem ocorrido de pessoa para pessoa, pelo contato próximo com o indivíduo infectado ou pelo contágio indireto, ou seja, por meio de superfícies e objetos contaminados, principalmente pela tosse e espirro de pessoas infectadas. E eu quero trazer uma dica importante para você daqui a pouco. Bom, o fato é que o vírus pode persistir por poucas horas ou vários dias, a depender da superfície, da temperatura e da umidade do ambiente, mas é eliminado pela higienização ou desinfecção. Assim sendo, uma das estratégias mais importantes para evitar a exposição é redobrar os cuidados com a higiene, conosco e com os alimentos. Os cuidados básicos na manipulação de alimentos previnem, aliás, uma série de outras doenças. Lembre-se disso, não é só o corona. Pesquisas continuam sendo realizadas, mas a atitude mais responsável é manter a higienização das embalagens e dos próprios alimentos. Até porque há outras doenças que podem ser transmitidas quando os alimentos não são adequadamente higienizados. Experimenta comer uma maçã sem lavar para você ver. Além disso, lavar e higienizar as mãos antes de manusear os alimentos sempre foi recomendado e continua mais do que nunca, nesse momento, um ato fundamental. Informações sobre a pandemia do coronavírus são importantíssimas, mas não eliminam o que já se sabe sobre os riscos e características de outras doenças transmitidas também pelos alimentos.
Então não é só o Covid-19. Outros problemas podem ocorrer. E as boas práticas não abrangem somente então a manipulação dos alimentos. Deve haver cuidados redobrados na compra, no armazenamento e no preparo seguro desses alimentos. Há agentes de contaminação e fatores de crescimento microbiano, por exemplo, nesses alimentos e que precisam ser reconhecidos. Portanto, em tempos difíceis de coronavírus, a discussão de assuntos relacionados à segurança alimentar deve continuar mais firme do que nunca. Viu, pessoal? Mais firme do que nunca. E a população deve ser orientada para os cuidados básicos na seleção e na segurança dos alimentos. Também aí peixes, frutos do mar, carnes, leite, derivados e as próprias frutas e hortaliças que nós estamos aqui comentando sobre ela. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Bom, o cuidado começa no campo de produção, lá na lavoura, com o uso de equipamentos de proteção individual, que incluem máscaras, luvas, óculos de proteção, até um avental que pode ser não estéril. E para os profissionais que atuam no preparo, a indicação é a limpeza dos alimentos com água corrente, sempre, e seguir as normas sanitárias vigentes. Todo chefe de cozinha, cozinheiro, sabe disso. Em alguns alimentos, pode ser utilizado vinagre ou cloro como medidas normais de higienização. E utensílios e superfícies que estão em contato com os alimentos devem ser, claro, mantidos sempre muito bem limpos. E já sabemos que lavar as mãos é uma regra, principalmente depois de espirrar, coçar ou assoar o próprio nariz. Portanto, para evitar contaminações, um cuidado básico é evitar falar e tossir próximo aos alimentos. Tá bom? Outra pergunta importante para a gente concluir essa etapa. Frutas e vegetais podem ser contaminados pelo vírus, como essa maçã, por exemplo, como essa laranja? É fato que tanto frutas quanto hortaliças podem ser contaminados por qualquer tipo de vírus, mas ainda não há evidência concreta de que ele permanece vivo e por quanto tempo nesse tipo de alimento. Bom, qualquer coisa fora disso é pura especulação, tá? Tem muita coisa ainda para frente. Mas para se prevenir das doenças causadas por esses agentes infecciosos e outros, basta adotar cuidados básicos de higiene que garantem a segurança alimentar. É essencial lavar as mãos, como eu já disse, ao chegar do supermercado, antes e depois de manipular os alimentos, que também devem ser lavados com água e sabão preferencialmente. Especialmente as que são consumidas com casca, como a maçã, por exemplo, a pera, E no caso das folhosas, a alface, a couve ou agrião, elas precisam ser lavadas em água corrente, de preferência gelada, e colocadas numa vasilha com gotas de hipoclorito de sódio. O que é isso, Alexandrino? Água sanitária. No caso dos vegetais, eles podem ser, aqueles que podem ser cozidos, aí a questão fica um pouco mais fácil, Bom, essa orientação é importante pelo fato de que a contaminação desses e outros alimentos acontece porque existem situações em que as pessoas tossem ou espirram em cima deles. Por exemplo, ao fazer compra no mercado, além das mãos poderem estar contaminadas, aqueles que ficam ali manipulando, escolhendo ali as frutas e vegetais, Um fato importante a se destacar é que, embora os alimentos possam estar contaminados, não há a possibilidade do vírus se reproduzir nessas circunstâncias. Fica bem registrado isso. O vírus não se replica em alimentos. Ele precisa de um receptor, no caso uma célula humana. Outra informação importante é sobre as embalagens e sacos plásticos dos mercados. Eles devem ser destacados, aliás, descartados, porque o coronavírus pode sobreviver ali. E essa hipótese é levantada de acordo com um estudo publicado em uma revista científica chamada The New England Journal of Medicine, que eu citei anteriormente, que aponta que o vírus sobrevive por até 72 horas, ou seja, 3 dias, em superfícies de plástico e aço inoxidável. Ainda não há consenso sobre quanto tempo o coronavírus é capaz de permanecer ativo em ambientes externos, mas todo cuidado é necessário. Bom, pessoal, para concluir esse vídeo, a estratégia mais importante para evitar o risco de contaminação pelo coronavírus
E outros é a higiene e o cuidado básico na hora de manipular e preparar os alimentos. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, em torno de 10 minutos. Mas valeu por essas explicações que eu queria aqui trazer para você, tá bom? Com relação aos alimentos. Então não fique com medo de comer, né? Não fique com medo de ir lá no verdurão, no supermercado e comprar sua maçã, a pera, a laranja, a alface, a couve, a batata, o tomate, desde que você manipule corretamente e faça então a higienização correta desses alimentos. Você pode os consumir tranquilamente, né? E aqueles que vão passar pelo cozimento, então mais tranquilo ainda, porque o vírus não vai sobreviver a essas temperaturas de cozimento naturalmente, tá bom? Bom, mais uma vez, desculpe pelo atraso. Eu tô gravando aqui na comodidade da minha casa, tá? Tô me cuidando, tô cumprindo direitinho a quarentena, né? E você faça o mesmo. E tome muito cuidado ao ir no supermercado, aí no verdurão, aí na feira livre, né? Que agora voltou a funcionar. Usa sempre a máscara, né? Toma bastante cuidado, né? E cumpra aí as exigências que nós vamos rapidamente passar aí por essa epidemia, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo do Alexandrino. Tchau!